Bom dia, minhas irmãs. Estamos aqui com mais uma aula da classe das Mulheres Adoradoras. Neste mês de dezembro, estamos estudando as cartas paulinas a Tito e a Filemon. Domingo passado tivemos a introdução e título capítulo 1 e hoje vamos então prosseguir para o capítulo 2 da carta da Epístola de Paulo a Tito. Então já esteja aí com a sua Bíblia, que nós vamos ler o texto e fazer algumas considerações. Vamos, antes de tudo, orar e pedir ao Deus que esteja nos dando discernimento e entendimento da sua palavra. Oremos. Deus, nós estamos agradecidas, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos conservado, a Deus, e a minha oração é para que o Senhor nos mantenha firmes na tua palavra, na sua doutrina, e que o nosso coração sempre tenha prazer em ler a tua palavra, em buscar ao Senhor neste relacionamento, ouvindo de ti os princípios e aquilo que alimenta a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, eu dou graças a Ti, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós. E é uma alegria tê-la, ó Deus, e poder absorver dela vida. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Fica conosco, nos ajude nesse dia, que tenhamos um dia na Tua presença e que possamos nos alegrar com a Tua palavra, Senhor, com aquilo que ela nos ensina, entendendo que é o Senhor, que é o próprio Deus falando conosco. Isso é um privilégio sem medida, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Dá-nos do Teu discernimento, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vimos na semana passada a questão geográfica, né? Que Tito estava ali, então foi deixado por Paulo na ilha de Creta para organizar e para também instruir e designar líderes fiéis, líderes sadios para as igrejas que haviam se formado ali naquela região, né? Tito, um grande companheiro de Paulo, que esteve com ele em muitas de suas, né, em algumas de suas viagens, seu trabalho evangelístico, missionário. Tito também um gentil, né, grego, convertido ao Evangelho de Cristo, provavelmente pela pregação de Paulo. E aí então, agora convertido ao Senhor, ele recebe esta missão tão importante de estabelecer então essas igrejas e líderes para estas igrejas. Deus mostrando para nós a importância de que haja líderes, pessoas sérias, tementes a Deus, na direção das igrejas, né, dessa instituição criada pelo Senhor para nossa edificação. E a palavra de Deus diz que Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Então, que estejamos assim preparados. Então, vamos ver nesse capítulo 2, então, algumas questões. Mas antes, queria compartilhar aqui algumas questões culturais, né, daquela região. Então, Creta, né, era uma ilha ali da Grécia, uma ilha bem grande, e a sua cultura era bastante notória na época, e existia, assim como nas outras cidades gregas, uma questão muito forte de idolatria, né, os deuses gregos, especialmente a Zeus. E aqui uma curiosidade a respeito de como era esse povo, né? Eles eram conhecidos por serem mentirosos, né? Traidores, gananciosos, inclusive
usava-se o termo, né, a palavra cretizo, né, vindo de Creta, que era o sinônimo de mentiroso. Então, olha só, esse povo carregava essa marca, né, na sua cultura, na sua essência, mas ali Paulo, instruído pelo Senhor, viu naquela região, naquela ilha, um ponto estratégico, porque a ilha de Creta tinha muitos portos, então eram muitas pessoas que passavam por ali. Então, um importante ponto de evangelização. Então, ali um ponto estratégico para que a palavra de Deus alcançasse não só os moradores, os habitantes da ilha de Creta, mas também as pessoas que por muitas vezes passavam por ali em suas viagens. Então, um ponto estratégico para a pregação. Então, nós vamos hoje começar aqui no capítulo 2, onde são oferecidas várias instruções para vários grupos. Então, nós vamos começar lendo os versículos 1 e 2, que trata sobre os homens idosos. Então, abra sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, os deveres das várias classes de pessoas crentes. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, aqui a preocupação de Paulo, orientando Tito, então, para que ele aconselhasse e orientasse os irmãos no que dizia respeito à vida prática dessas pessoas que se diziam então cristãs, pertencentes à Igreja de Cristo. Então, começando aqui com os homens idosos. Por que Paulo traz essa instrução? Porque havia um abismo entre o discurso e a vida do povo de Deus, ou seja, um mau testemunho. Aquelas pessoas vinham desta região, dessa cultura, e muitos, embora pertencentes às igrejas, continuavam com suas velhas práticas, com as práticas da mentira, da corrupção, da ganância, que era uma marca daquele povo, daquela cultura. Então, Paulo vai trazer essa orientação para que eles se desliguem, renunciem a essa velha vida, a essa velha natureza, porque agora eles são igreja de Cristo. E sempre que nos encontramos com Cristo, deve haver uma mudança na nossa vida, uma transformação. Então, eles precisavam alinhar o discurso à prática, dando um bom testemunho para que aquelas pessoas daquela comunidade pudessem ver neles, então, essa mudança de vida, esse bom testemunho, através da salvação e da conversão em Cristo Jesus. E isso é para nós também, né? Não pode haver esse abismo, essa diferença entre o discurso e a nossa vida. Então, os idosos, ao invés de serem insensíveis, amargos, cínicos, deveriam ser então agradecidos, otimistas, bons companheiros. Nós vamos ler esse texto, Salmo 92, 14, porque fala sobre os idosos, como eles devem então se portar, o que o Senhor espera deles. Mas já estou idoso, isso não é mais para mim, agora deixa com os jovens. Não, a palavra do Senhor tem uma orientação também para aqueles que estão idosos. Nós vemos na Bíblia tantos exemplos de pessoas idosas que foram tremendamente usadas por Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 92, 14. Na velhice
darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. 15. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Olha que maravilha! Então, para Deus não importa a idade, né, cronológica, a idade biológica, mas sempre podemos ainda dar frutos. Como diz a palavra, na velhice darão ainda frutos. Então, Paulo traz essa orientação ali, né, para que Tito trate com os homens idosos também, que muitas vezes, né, nós podemos perceber que, como já tem bastante experiência, não querem ouvir, né, os mais novos. Então Paulo diz ali para ele, né, para que Tito continue nessa doutrina e que oriente que os homens idosos, né, sejam temperantes, sejam moderados na sua maneira de ser e que assim possam dar esse bom testemunho, né, que sejam sensatos, né, com sabedoria, sadios na fé, no amor e na constância. Então devem permanecer sim e dando frutos, porque o Senhor pode usar quem Ele quiser, né, na idade que for. Então, Paulo traz primeiro essas orientações, então, aos homens idosos, né, e trazendo aqui para o nosso contexto, nós temos hoje a estatística, né, a probabilidade de vida a cada dia vai aumentando mais, né, tanto que temos aí as mudanças na questão de aposentadoria, porque as pessoas estão vivendo mais. E por que não viver mais na presença do Senhor? Viver mais dando frutos, sendo bênção onde estiver. Né? Com Jesus isso é possível, né? É possível vencer, então, toda a amargura que a idade mesmo traz, né? Questão física, não poder mais se movimentar, ter aquela vida mais ativa fisicamente, mas o nosso espírito, ele está sempre pronto, como diz a palavra do Senhor. Então, mesmo com mais idade, você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor, né? E Paulo vai trazer então isso através de Tito para que oriente as pessoas ali daquelas igrejas, para que eles sejam sadios na fé, para que eles deem um bom testemunho de Cristo, né? Com amor, né? Como diz aqui no final, no amor e na constância. Muito bem. Então, a primeira parte, Paulo traz essas instruções para os homens idosos. E depois, logo nos versículos seguintes, para as mulheres idosas. Vamos ler então Tito 2, versículos 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, né, ou seja, semelhantemente aos homens, que já haviam sido citados, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, né, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então ele segue com as orientações ali para os irmãos e agora trazendo para as mulheres idosas, né? Não devem ser caluniadoras. E a palavra aqui que ele usa para caluniadoras é a palavra diabo, né? Diabolos. Ou seja, a maledicência ela é diabólica. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar com aquilo que nós falamos, né? Como pode uma árvore boa, né, dar maus frutos? Então a gente precisa cuidar daquilo que nós falamos e traz essa orientação, né, para as mulheres. Antigamente, acho que ainda era mais forte essa questão, né, das mulheres estarem sempre envolvidas nesses papéis. Hoje tá bem mais misturado,
Nós vemos homens também, muitos nesses grupos, né, de fofoca, enfim. Então, a palavra de Deus está nos trazendo aqui esse alerta. Não sejam caluniadoras, né? Não falem mal. A palavra de Deus diz que se nós temos algo contra alguém, nós devemos ir até essa pessoa e falar com ela. Se ela não nos ouvir, aí sim levamos mais alguém. Mas geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente a gente sai falando para as outras pessoas e isso não vai resolver o problema. Então, ele traz essa orientação, que as mulheres não sejam caluniadoras, né? Que sejamos sensatas, moderadas. E que deveriam, então, instruir as mais jovens, com o ensino e principalmente com o exemplo pessoal, com o exemplo de vida, né? As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Então, essa orientação é para nós mulheres, né? Então, você que tem mais idade, mais experiência, que a sua vida seja um exemplo para as mais novas, né? Que outras pessoas possam olhar para você e possam assim se espelhar. Que você seja essa pessoa capacitada e habilitada para aconselhar, para instruir as mulheres mais novas, né? Todas nós precisamos de bons conselhos, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria, está lá em Provérbios, né? Então, ele traz essa orientação para que as mulheres casadas então possam amar o marido e os filhos. Então, traz a questão da prudência no lar. E aí, no versículo 5, no final do versículo 5, ele fala: por quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que as pessoas não digam: ah, é aquela lá que fala que é crente, né? Não é aquela ali que está sempre lá na igreja? Olha só o comportamento dela aqui no trabalho, entre os vizinhos. É uma responsabilidade grande que o Senhor colocou para nós, para que nós possamos dar bom testemunho daquilo que nós professamos, da fé que nós professamos, para que não haja essa diferença entre o que discursamos e o que praticamos. Então, por que a mulher deve agir com amor, com sensatez, com honestidade, com bondade, com submissão, esforçando-se para ser uma boa dona de casa? Então, conforme as palavras de Paulo a Tito, isso é para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, toda mulher pode, com o seu testemunho, aproximar pessoas de Cristo ou afastá-las. Então, em que, em que, em qual desses papéis nós estamos? Nós estamos aproximando as pessoas de Cristo ou nós estamos afastando? Nosso testemunho é muito valioso para que isso aconteça ou deixe de acontecer. Então, que possamos vigiar, pedir ao Senhor sabedoria. A palavra de Deus diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Então, vamos pedir a Deus sabedoria, temos prudência, né? A palavra branda, ela desvia o furor. Quantas vezes nós estamos dando mau testemunho com as nossas palavras, com as nossas atitudes dentro da nossa casa, nos lugares onde nós circulamos. Então aqui Paulo está trazendo, olha, não é possível ser cristão só dentro da igreja. Vocês têm um papel social, vocês têm uma vida em sociedade que precisa refletir aquilo que vocês, como igreja do Senhor, têm aprendido. Então ele traz essas orientações visando isso. Vamos continuar então, porque depois ele vai continuar dando instruções e agora para os jovens. Vamos ler o versículo 6, Tito 2:6. Quanto aos moços,
De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Criteriosos. Em outras versões, traz a palavra prudência, né, para que sejam prudentes. Então, ele traz essa instrução para os jovens para que sejam prudentes. O que é prudência? É a virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. É cautela, é precaução, ponderação, sensatez. Olha só, que virtude, que característica maravilhosa. E que ele aponta aqui para os jovens, que muitas vezes os jovens acabam tomando atitudes impensadas, né, inconsequentes, e a prudência é exatamente o contrário, é prever o que pode acontecer, pensar antes de agir. Então, essa é a orientação de Paulo para os jovens. Pensem antes de agir, peçam a Deus. Muitas vezes nós vamos tomando nossas decisões e depois vamos pedir a Deus: Deus, vem ajudar, vem resolver aqui que não deu certo. Quando a palavra de Deus diz para sermos prudentes, ou seja, analisarmos antes, pedirmos a Deus sabedoria, direção, para que a atitude seja tomada correta e depois a gente não precise ficar corrigindo, remendando aquilo que já foi decidido, aquilo que já foi feito. Então, essa orientação para os moços e vai para todos nós, para sermos prudentes. E aí lembro da orientação que ele trouxe para Timóteo, vamos voltar um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 1 Timóteo 4, 11. Então, que era um jovem, né? Um jovem pastor. 11 e o 12. 1 Timóteo 4, 11 e 12. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, é possível, sim, que o jovem seja um padrão dos fiéis, né? Um padrão como? Buscando na palavra de Deus, né? E assim tendo esse procedimento cheio de amor, de fé e de pureza. Nosso mundo está muito corrompido, mas nós podemos fazer a diferença. Nós ainda podemos fazer a diferença e é o que o Senhor espera de nós, que tenhamos uma vida diferente, que sejamos, como nós ouvimos essa semana, novas criaturas, né? Tendo uma nova vida totalmente transformada pelo Senhor. Então, ele traz essa orientação aos jovens. Logo depois, Paulo faz uma pequena pausa e volta aqui a falar com Tito. Vamos ler os versículos 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. Diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, Paulo estava ali trazendo as orientações que Tito deveria, né, compartilhar com os irmãos, aí ele faz uma pequena pausa e se volta para Tito. Olha, você mesmo torna-te padrão de boas obras, porque não adianta você ensinar e não ser praticante daquilo que ensina. Então, Paulo traz essa lembrança ali para Tito, né? No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, né? Para que não tenham do que falar
a seu respeito. Então, é importante que haja esse estreito paralelo entre a doutrina e o comportamento. Integridade quer dizer corresponder à fé que você tem, à fé que lhe foi ensinada. Reverência é ser digno, ser sensato, incorruptível. Eles viviam ali numa comunidade, numa cultura que era marcada pela corrupção. Então ele deveria ter esse comportamento incorruptível, ou seja, não se amoldar aos padrões desse mundo. Linguagem sadia, irrepreensível, livre de novidades doutrinárias, modismos, vulgaridades. Olha só como isso é atual, não é mesmo? Nós olhamos a palavra de Deus e realmente ela se renova a cada dia e é muito presente nos dias que nós estamos vivendo, né? Então Paulo ali lá tantos anos atrás já trazendo essa exortação para Tito para que ele não se amoldasse aos padrões desse mundo, né? Não adotasse modismos, vulgaridades, mas que ele permanecesse na sã doutrina. E isso é para nós também, que possamos permanecer na sã doutrina. Os dias são maus. E aí então ele continua com as instruções, né, para os vários grupos e se volta agora para os servos. Vamos ler então os versículos 9 e 10. Dizem assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então, aqui essa orientação para os servos, naquela época escravos, e hoje podemos trazer para os empregados, trabalhadores, né? Então, a palavra do Senhor instrui para que sejam obedientes aos seus senhores, né? E isso não significa que a Bíblia aprova a existência da escravidão. Né? O Evangelho de Cristo ele é libertador, ele coloca-nos todos iguais, em pé de igualdade diante de Deus. Né? Então, o Evangelho ele condena os abusos, mas a palavra do Senhor então traz essa instrução. Vocês, servos, sejam obedientes. Não é porque o Evangelho os coloca todos iguais que vocês devem ser respondões, né, aos seus senhores, mas deem bom testemunho com isso. Vamos ler Colossenses 3:23. Um texto conhecido, mas que é sempre bom a gente lembrar, reler. Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Quando a palavra de Deus fala sobre autoridades, ela está nos dizendo, olha, Deus é quem institui as autoridades. Então, tudo que fizer, faça como o Senhor, né? Não faça porque tem alguém olhando, porque, né, o patrão está ali vigiando, como diz aqui no versículo anterior, no 22, né? Vou servir só porque tem alguém olhando, né? Tem aquele ditado, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Acho que é isso. Falando nessa questão, né, de que se não tem ninguém vigiando, não tem ninguém olhando, então vou fazer de qualquer jeito. Não, isso é uma questão de consciência para com Deus. Estou fazendo para o Senhor. Então não importa se estão olhando ou não, se vão valorizar ou não, eu vou fazer o melhor para o Senhor. Vou fazer com excelência, porque é o Senhor Jesus Cristo a quem estou servindo, a quem está servindo. Ele traz essa instrução a respeito dos servos, né? E, por fim, dos versículos 11 a 15,
né, nesses 4 versículos, um dos grandes propósitos da salvação, né, que é produzir essa vida de autêntica santidade. Vamos ler, então, estes últimos versículos do capítulo 2, começando no 11. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, a purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Que lindos esses últimos versículos que falam da graça salvadora de Jesus, né? E mostram um dos grandes propósitos, né, da salvação, que é produzir uma vida de autêntica santidade. A santidade faz parte desse processo de salvação, né? Então, Cristo nos salva completamente com a sua obra. E essa salvação deve gerar em nós a santidade, uma vida de santidade. Então, a obra substitutiva de Cristo é suficiente para a redenção de todo aquele que crê, né? Então, aquele que crê com fé, com arrependimento, ele é salvo pela graça maravilhosa de Deus, pela obra de Cristo. E esta mesma graça que salva, ela também nos conduz ao entendimento de que há coisas que precisam ser renunciadas para a santificação. E aí Paulo traz 2 questões que devem ser renunciadas. A impiedade. O que é a impiedade, né? Então vem da palavra ímpio, ou seja, sem fé, contrário aos preceitos da religião. Então há muitas pessoas ímpias que não têm fé em Cristo, que são contrárias aos preceitos, aos mandamentos de Cristo. Isso é impiedade, nós devemos renunciar isso. A palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, uma vida de piedade é uma vida de obediência aos preceitos da religião, dos mandamentos do Senhor. E também ele diz que devemos renunciar às paixões mundanas, pecados sexuais, cobiça, riqueza, poder, fama, coisas que podem tomar o nosso coração, aqui coisas a que somos totalmente suscetíveis, que devemos então a cada dia renunciar para uma vida de santificação, uma vida de busca pela vontade do Senhor. E aí, para concluir, estes versículos trazem esse propósito da obra de Cristo, nos remir de toda a maldade. Então, tudo aquilo que era mal e que nos dominava, Cristo veio para nos remir. Cristo veio para purificar para si um povo exclusivo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e não devemos abdicar disso. Então, qual deve ser a nossa resposta ao sacrifício de Cristo e à obra dele? Dedicar-nos à prática de boas obras. Está no versículo 14, né? Então, remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Um povo que dá testemunho pessoal. Então, por que nós praticamos boas obras? Porque fomos salvos.
Então, a prática de boas obras não é condição para a salvação, mas é resultado da salvação. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, então ele passa a praticar boas obras como consequência da salvação que recebeu em Cristo Jesus. E aí vamos concluir então com 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro, um pouquinho para frente, antes de João. 1 Pedro 4, desculpa, 2. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que maravilha, que privilégio, nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso foi adquirido com preço de sangue, preço de cruz que Cristo pagou por nós para nos adquirir, para restaurar essa aliança que tinha sido quebrada. Então nós não devemos abdicar disso, desse direito que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Não devemos trocar pelas paixões desse mundo, pelas alegrias passageiras que as coisas podem nos trazer, mas devemos nos apegar a essa esperança, a essa obra maravilhosa, a esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E vivermos assim, então, essa vida proclamando aquilo que Jesus Cristo fez, proclamando com o nosso testemunho pessoal de que Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz e agora devemos então viver e andar na luz. Andar na luz. Isso significa constância, não é apenas no momento, mas é todo dia, fazendo escolha que possa realmente demonstrar a fé que nós temos e o discurso que nós pregamos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos capacite, que Ele nos perdoe por tantas vezes em que nós escolhemos ou desejamos abdicar dessa vida, desse privilégio de sermos propriedades exclusivas de Deus. Que o Senhor nos perdoe, que possamos reconhecer, nos arrepender, pedir perdão, que o Senhor nos purifique e assim nos conduza nessa esperança e nesse desejo que nós temos de que Jesus Cristo virá e que Ele nos buscará e nos levará para si, Igreja Gloriosa. Que o Senhor Deus te abençoe, te conceda um bom domingo e até domingo que vem com o último capítulo, Tito 3, que vamos estudar então, se Deus quiser. Deus abençoe.